Olá, é uma grande alegria podermos estarmos aqui novamente no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina para mais uma atividade doutrinária e hoje com o tema A Autoridade de Jesus. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus, a Jesus e os amigos espirituais que nos amparem, que nos envolvam, que nos fortaleçam e que possam estar nos envolvendo em sentimentos, força de vontade e disposição para esse ano que se inicia sempre com a premissa dos ensinamentos de Jesus. Sendo assim, em nome de Deus, Jesus e dos amigos espirituais responsáveis pelo Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, nós iniciamos o presente momento. Que assim seja. Queridos amigos, então, hoje nós estaremos abordando a autoridade de Jesus. E nós vamos encontrar em Lucas, no seu capítulo 20, versículos 1 a 8, e tem paralelos nos versículos 36 e 37 das fontes protomarcos de Mateus, no seu capítulo 21, bem como Marcos, no seu capítulo 11. E vamos, a nossa proposta é trazer algumas reflexões sobre a autoridade de Jesus. Hoje todos nós sabemos o quanto ela nos representa, a sua autoridade moral, simples palavra Jesus já nos modifica a frequência vibratória e já nos ajuda a sentir melhor. No entanto, gostaríamos de trazer algumas reflexões de Lucas capítulo 20, versículos 1 a 8. Antes disso tudo, uma pergunta para a nossa reflexão durante o nosso estudo decorrer das apresentações. Jesus para nós, um aspecto definido? Por que da pergunta? E normalmente nós conhecemos muitas figuras, muitas imagens de Jesus. Então eu gostaria de deixar esta reflexão. Jesus para nós tem um aspecto definido? Nós precisamos dessas imagens para compreender a sua natureza, a sua grandeza e a sua autoridade? Precisamos delas? Vamos ao estudo. Então, abordando esse tema, no item 1 de Lucas, no seu capítulo 20, aconteceu que certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, e, como bem nós o sabemos, os saduceus, os fariseus, os escribas, estavam sempre em torno de Jesus, tentando procurar com que, nas suas próprias palavras, ele caísse em contradição. E lá estavam eles, novamente, né? E se apresentaram com uma pergunta difícil, com uma pergunta capciosa, dizendo-lhe: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Quem é que te concedeu essa autoridade? E ele, então, respondeu: também eu vou propor-vos uma questão. Como era o próprio método de ensino de Jesus, em muitas circunstâncias, as perguntas que lhe faziam, ele respondia com outra pergunta, ou com duas, em relação ao método judaico também. E foi o que ele fez, não foi diferente nesse momento. Também eu vou propor-vos uma questão. Dizei-me, o batismo de João, lá no seu versículo 4, era do céu ou ele era dos homens? E esta pergunta, com a argúcia de Jesus, ela tinha justamente um objetivo que nós vamos ver mais adiante, novamente, Jesus coloca ali os fariseus, os escribas, os anciões, hoje nós diríamos assim, numa saia justa. E então eles se colocaram a raciocinar entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará.
porque está convicto de que João é um profeta. E tinha motivo, vamos ver com mais detalhes adiante. Eles não aceitavam João Batista, que ele fosse um profeta. O Sinédrio, os fariseus, eles não aceitavam. Então, de maneira nenhuma, eles poderiam dizer que o batismo era de João, era dos homens, porque então eles estariam eles aí estariam se contradizendo e dizendo que aceitavam. E se dissesse dos céus, que era o que eles aceitavam, que eles acreditavam, Jesus iria dizer, mas eu não acredito, então. E aí eles não responderam nem que dos céus e nem que da terra, mas que não sabiam de onde era. E Jesus, então, já que eles abriram a premissa ali, não responderam de onde era, ele também disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que se destaca nitidamente nessa passagem evangélica é o questionamento da autoridade de Jesus por parte dos membros do Sinédrio, como os chefes, os sacerdotes, os escribas e os anciões. A verdade é que eles não aceitavam nem a Jesus como Messias e nem a João Batista como profeta. E muito menos que Jesus fosse o Messias aguardado conforme profetizou João Batista. A despeito da autoridade moral do Senhor, o conhecimento que demonstrava a respeito da lei e das tradições do judaísmo, assim como a notória e crescente simpatia que recebia por parte do povo, e dessa forma, então, Jesus fazia as suas preleções, as suas falas, os seus momentos, inclusive, junto ao povo no templo, visto que, na época, eram dadas nos templos essas preleções por serem considerados lugares públicos. E tem, então, aí nesse aspecto nós precisamos compreender como Jesus conquistava o povo, como Jesus falava com autoridade aos membros do Sinédrio, pela autoridade, além de si, a autoridade da sua mensagem. O que nós poderíamos dizer que era a mesma coisa, pois que todos nós falamos do que vai o nosso coração. Então, a fala de Jesus denotava de tudo o que o povo ouvia e se acostumar. Eles estavam acostumados a um tipo de mensagem. Jesus veio e renovou, trazendo sinceridade, trazendo consolo. Isso era o mais importante. E não somente as ameaças, mas o consolo. Trazia a sua palavra a autoridade dos céus. E nas palavras de Jesus nós podemos encontrar elementos diferenciados que não passaram despercebidos. Quanto à autoridade, nós vamos ver 4 aspectos: a sua originalidade, a sua coerência, a sua apropriação efetiva e também, nesse sentido, o quanto ela é esclarecedora. Sobre 3 pontos. Antes, aqueles mesmos anciões, aqueles mesmos fariseus, o mesmo sinédrio, com Jesus e as reações do povo em si. Então, perante ser original a mensagem, antes, vãs repetições. Com Jesus, desenvolveu nos homens a capacidade de raciocínio. O que provocava? A meditação. Principalmente quando começava, conheceis o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então, por si só, já despertava o que seria dito. A capacidade de raciocínio. E promoviam por si só a meditação. Quanto à sua coerência, antes com os doutores da lei, faz o que digo, e não exatamente o que faço. Com Jesus, não havia contradições, pois que ele era o exemplo vivo do que dizia. Suas palavras e vida eram o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias esperado. As reações do povo, o exemplo aliado à palavra, não apenas proporcionava meditação, não apenas convencia, mas promovia
a modificação. Agora, ao ser efetiva e apropriada, antes, com os doutores da lei, a preocupação é com as coisas banais da vida. De pouco ou nenhuma aplicação prática diária, no dia a dia. Então, eles utilizavam esses momentos para benefício próprio. E pelas próprias tradições, eles suplantavam a palavra de Deus, a verdadeira revelação. Já com Jesus, que falava abertamente e que dizia que para isso ele veio tirar o pecado do mundo, era sensível às necessidades e às dificuldades de todos, ouvia e apresentava, depois de cada ocorrência, o não peques mais. As reações do povo, quem experienciava em primeira pessoa, em viva voz, vai e de futuro não tornes a pecar para que não te suceda algo pior, nunca mais seria o mesmo. Quanto a ser esclarecedora a autoridade dessa mensagem. Antes, com os doutores da lei, pela hipocrisia, eles não deixavam também que se denotasse, que transparecesse ali o verdadeiro amor de Deus. Não, falava do Deus vingativo, do Deus que punia, mas não do verdadeiro amor de Deus. Com Jesus, ele próprio vem colocar, já ali no primeiro capítulo, quando Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Veio fazer o quê? Dar a verdadeira interpretação e sentido sobre essas coisas. As reações ao povo promovia o conhecimento da verdade que liberta. E aí precisamos também considerar a autoridade da pessoa, a sua relação com Deus. Eu e o Pai somos um. O templo o chama de Pai em Lucas capítulo 2. Também a sua identidade como Messias. O Espírito do Senhor, em Lucas, em capítulo 4, está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Ele o havia designado para aquela tarefa. E a sua relação com a própria tarefa. Agora, em João, capítulo 14, eu sou o caminho, sou a verdade, e eu sou a vida. Ainda na autoridade da pessoa, Jesus, em um dia de sábado, entra na sinagoga e começa a ler o livro do profeta Isaías. Revela, assim, com autoridade, o cumprimento da Escritura. Está em Lucas, no capítulo 4, versículo 21. E também em João, capítulo 13, versículo 3. O Pai tudo confiara às suas mãos. Tudo foi entregue a Jesus por Deus e Pai, sendo ele nosso Senhor e Mestre. Naquele momento, a sua autoridade criou a primeira impressão sobre a sua real identidade para todos que ali estavam presentes. Jesus é a expressão exata do Pai. Foi dado a ele poder sobre tudo e sobre todos, e também autoridade para perdoar os pecados e realizar muitos milagres em seu ministério. Aqui é de Mateus, capítulo 9. E tudo isso em cumprimento ao que estava escrito, as profecias dos antigos profetas, e que era ali um material farto à análise de todas as pessoas, como os próprios sinais do precursor, os próprios sinais de Jesus também na sua tarefa. Tudo o que estava, de alguma maneira, predito se cumpriu, inclusive por ocasião do seu nascimento, com a estrela de Belém, aonde seria e a época em que seria. Mas precisamos também considerar a autoridade do ensino. E essa nós a vemos com muita propriedade. E já muito antes ainda de Jesus iniciar a sua tarefa, aos 12 anos. Por exemplo, quando seus pais o levavam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E, na volta, senti falta do menino e, ao procurá-lo, encontro-no conversando no meio dos doutores do templo. E ficaram todos assim, maravilhados com a sua inteligência
e com as suas respostas. Quando os pais o questionaram, Jesus vai dizer o quê? Também ali trazendo novamente a autoridade da pessoa e a autoridade da mensagem. Eu estava na casa do meu Deus, o meu Pai. Então, isso também traz reforço ali nesse entendimento da autoridade. A autoridade em libertar os oprimidos, dar liberdade aos oprimidos, os espíritos imundos, em todas as circunstâncias em que ele provocou curas físicas quanto espirituais, se comportam diante da sua ação de maneira positiva, tornando assim mais evidente a sua própria mensagem. Um exemplo, a cidade de Cafarnaum, que, sob a autoridade do Cristo, desafiada pelos espíritos malignos, dá a sua ordem e expulsa o espírito imundo de um homem de um homem. Lucas capítulo 4, versículo 31. E também ele vai dar essa mesma autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos. E autoridade, como vimos, em perdoar os pecados, o exemplo mais significativo que nós temos, um dos mais significativos que temos, é o homem que foi colocado pelo telhado. Se ele estava em um local falando, retiraram as telhas e por ali colocaram um homem que não podia falar, um homem paralítico, através de uma maca por cordas pelo telhado. E Jesus fala ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados. Então, ali, naquele momento, perdoados os seus pecados, ele pôde voltar a andar. Aqui uma outra, digamos assim, reflexão para todos nós. Vimos ali alguns aspectos sobre o templo. Eu gostaria de perguntar, para que fique em nosso sentimento e possamos pensar sobre isso, possamos meditar sobre isso. O que significa exatamente o templo? Podemos nós sermos templos? Não templos de pedra, obviamente. Em que sentido? E uma segunda pergunta, ou melhor, quarta, né? As primeiras três estavam dentro de um bloco, o templo. Mas uma quarta pergunta. O que tem a ver conosco, nós hoje, adentrando 2022, a autoridade de Jesus? O que isso me importa? São perguntas para reflexão. Cada um encontre a sua resposta. Continuando um pouco mais sobre a autoridade de Jesus. Então, para eles, aqueles homens, Jesus seria um agitador perigoso da Galileia, um demagogo, mas que deveria merecer tratamento cortês, pois era judeu. A elite na antiguidade via com maus olhos os demagogos, porque eles arrastavam consigo as massas, as populações, e em vez de apelar aos sentimentos, já que vinham sido trabalhados, né, aristocráticos, como se esperaria das pessoas honradas. Jesus exercia efetivamente junto ao povo toda, né, uma amorosidade. Ao operar os prodígios também, acabava atraindo ali as simpatias de diferentes representantes das classes sociais reinantes, inclusive do chefe da sinagoga, Jairo, que com dificuldades junto à sua filha, apela a Jesus e Jesus o atende, a filha de Jairo. E tudo isso, de alguma maneira, causava uma espécie de terror aos sacerdotes, que eram muito vaidosos e muito zelosos, principalmente pela posição que ocupavam na sociedade. E não reconheciam como legítima qualquer outra fonte de autoridade humana, nem consideravam indivíduos autorizados por Deus. Eles acreditavam que eles, os sacerdotes, eles, os fariseus, é que, presumivelmente, pois que acreditavam em Deus e se dedicavam ao templo, é que teriam autoridade, e não as outras pessoas.
Por isso não aceitavam na autoridade de Jesus. Em Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino nos diz que, cientes do poder exercido por Jesus, aqueles chefes de sacerdotes, escribas e os anciões resolveram interpelá-lo. Pois jamais estudaram em escolas, e que, não obstante, demonstravam uma sabedoria profunda em suas palavras, irresistível força de liderança e até, né, uma certa magia nas suas ações, movimentando as massas como em tempo algum eles haviam conseguido. Com que poder oculto fazem essas coisas? Essa foi a pergunta que eles fizeram, nós vimos lá no início. Mas a ideia deles era justamente descobrir qual o segredo espiritual. E eles se achavam no direito, pretendiam ter esse direito de saber e assim estudar o caso, aceitando se fossem convencidos por Jesus ou rejeitando, como era de praxe se não fosse provado a origem, ali com plena nitidez. Então eles perguntaram duas coisas e aguardavam resposta, ali no meio do tempo, no meio da turma. E Jesus utiliza do processo rabínico de responder uma pergunta com outra pergunta. Mas salienta que, em vez de duas, como eles fizeram, duas perguntas, ele faria uma só. A maioria do leitor desatento pode parecer sem sentido esse diálogo ocorrido entre Jesus e os sacerdotes, sobretudo quando seguimos atentamente a sequência da conversa ocorrida. Primeiro, Jesus estava pregando a boa nova no templo. 2. Um grupo de religiosos da elite sacerdotal resolve interpelá-lo a respeito da origem do seu poder. 3. Jesus não dá uma resposta direta e os indaga se o batismo realizado por João Batista era do céu. E nós poderíamos perguntar assim se estivéssemos perante essa cena inusitada à época. Mas o que tem a ver João Batista com essa pergunta que os sacerdotes fizeram? Surpresos, eles hesitam em transmitir a verdadeira resposta. Que eles não aceitavam a autoridade de João Batista. Não aceitavam o batismo, como era de praxe de João Batista, do arrependimento praticado por ele. E nem sequer o consideravam um profeta. E Jesus, né, como entende, compreende desde aquelas épocas a todos nós, sabia perfeitamente o que se passava no íntimo daqueles religiosos. Eram corteses publicamente, fingiam o apoio, mas, na verdade, o rejeitavam. Então, quando Jesus pergunta se o batismo realizado por João Batista era de inspiração divina ou não, vai tocar numa questão muito delicada, não resolvida entre eles. Jesus deu ali, aquele momento, a oportunidade para que eles se revelassem principalmente ao povo, do que pensavam a respeito de João Batista. E, em consequência, já que Jesus fora identificado por João Batista, do próprio Jesus. Contudo, se eles optassem em responder o que efetivamente o povo pensava a respeito do batismo e de João Batista, teriam que admitir publicamente outras questões naturalmente aceitas pela multidão, mas não por eles, os representantes da lei de Moisés. Primeira delas, João Batista teria sido precursor do Messias. O próprio Batista afirmara, e como estava previsto pelos profetas antigos. Jesus era o Messias divino aguardado pelo povo judeu. João Moutinho vai nos esclarecer a respeito no livro Notícias do Reino. O batismo de João, a voz que clama do deserto, não tinha respaldo nas leis de Moisés. Recomendado pelo seu mentor espiritual, o batismo do arrependimento consistia simbolicamente na preparação espiritual do homem. Era o simbolismo. Ao convite de Jesus, de quem Batista fora precursor. A finalidade principal do batismo
no entanto, consistia em identificar o Cristo. Esse era o objetivo principal, o grande esperado, o Cristo, aquele que todos esperavam. Diferenciando também Cristo de Jesus, pois que antes que Jesus nascesse e tivesse esse nome, ele era conhecido como o Cristo. O que significa o Cristo? Prometido, aquele que todos esperávamos, aquele que fora predito. Por isso, Jesus, o Cristo, ou Jesus, o prometido. E então, foi de João Batista, transcrito por João, capítulo 1. Eu ouvi e testifico que ele é o Cristo, Filho de Deus. Um outro bloco de reflexão para todos nós outros, e nós deixamos essa resposta para a todos vocês que estão nos assistindo. E para nós espíritas, o que significa o batismo? Novamente, no seu simbolismo, o que significa o batismo? Já fomos batizados na água lustral da verdade, que liberta? Ou ainda permanecemos presos ao lodo do rio, ao lodo da indecisão? O que significa para nós espíritas o batismo? E assim, queridos amigos, diante de todas essas considerações sobre a autoridade moral do Cristo, compreendendo a sua autoridade moral, nos detendo sobre as lições de Jesus e tudo o que elas significam para nós. Ele prometeu aos homens da época: conhecereis a verdade vos libertará. E aqui estamos, no ano de 2022, conhecendo essa verdade e nos libertando. Já estamos libertos? Não poderemos dizer que sim, pois que ainda estamos a caminho, ainda estamos aprendendo, ainda estamos, muitos de nós, envolvidos com o próprio erro de dar mais importância ao materialismo do que às verdades espirituais. Como vimos aí nas festas de final de ano, tanta importância por vezes à mesa farta, à roupa, às questões materiais em si, e as pessoas nem sequer dedicando alguns minutos de reflexão para elevar a Deus uma prece de agradecimento por estar sobrevivente a esse modus pandemia. Mesmo que tenhamos tido, como a maioria de nós, familiares, parentes, amigos, que retornaram à pátria espiritual pela pandemia, mas que também auxiliados pela espiritualidade, seguem o seu roteiro, a sua preparação talvez para novas reencarnações. E nós estamos aqui com novas lições, com novos aprendizados, necessitando de refletir se podemos também sermos ao nosso turno, ao nosso momento, templos de Jesus, para que a verdade dele e por ele fale em nós, por nós ou de nós, a todas as criaturas, não somente pela palavra, mas também pelo exemplo. Então é necessário que sigamos. E é sim importante que também possamos pedir perseverança, força de vontade, alegria de estarmos com esse conhecimento, de reconhecermos a autoridade em todos os seus aspectos do Cristo e tentar realizar tudo aquilo que ele nos indicava naquela época e hoje, na acústica da nossa alma, através da nossa inteligência, continua a nos dizer: vai, redentor, não tornes a pecar, para que não volte a acontecer-te coisas piores. E Deus, um dia, em sua
inesgotável caridade, assim como todos os mundos do universo, permitiu que o homem visse a verdade parar as trevas. Esse dia foi o dia do advento do Cristo. Fique, queridos amigos, a nossa análise, a nossa reflexão, e que Jesus tenha sempre um lugar muito bem posicionado. Não vamos dizer no coração, mas vamos dizer na nossa emoção, na nossa inteligência, no nosso cérebro, na nossa capacidade de raciocínio, pois que é dali que parte, então, os sentimentos e as emoções. Jesus conosco. Um bom ano de 2022 para todos nós. E tenhamos sempre exercício de paz em nossos corações. Vamos fazer o nosso encerramento. Agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, amparando-nos, nos envolvendo. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que o teu amor encontre um caminho para que também nós possamos passar ao exercício em todas as circunstâncias da nossa vida. Em teu nome, Senhor, em teu nome, Jesus, e dos amigos espirituais do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, nós encerramos o momento presente. Que assim seja. Obrigado, amigos, e possamos continuar nos reencontrando, que Jesus nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre.